porque era um relacionamento super violento e abusivo. Já é difícil ter um relacionamento, não é molezinha. Se entregar, ser de verdade, ser inteiro, ser Ô, íntegro. amor, quero te ouvir. Qual a diferença da minha pra ex? É basicamente isso que você tá perguntando. Que é a maior diferença? Você teve outros relacionamentos também antes da Dé, provavelmente, né? Eu perguntar assim, qual que foi a maior diferença que vocês hoje enxergam dos relacionamentos que não deram certo pra esse? Se quiser, cada um responde uma... Boa, amor, quero te ouvir. Qual a diferença da minha pra ex? É basicamente isso que você tá perguntando. Não, do relacionamento em geral, assim, não sei. Quando eu vivi um relacionamento de 14 anos, então quando você vive um relacionamento muito jovem, que você ainda não tem uma estrutura emocional, você ainda não tem uma estrutura financeira, quando você ainda não tem a sagacidade de viver um relacionamento, tudo é mais difícil, né? Já é difícil ter um relacionamento, não é molezinha. Se entregar, ser de verdade, ser inteiro, ser íntegro, ser sincero, ser livre dentro de um relacionamento, que é quase impossível. Já é difícil quando você tem uma certa consciência, uma certa maturidade. Quando você começa, como eu lá, com 20 anos, tipo, querendo casar, você fala, pô, eu não tinha estrutura, você não tem base familiar. Você vem todo ferrado de questões emocionais que você viveu na sua construção familiar com seu pai, com a sua mãe. E aí você pega outra pessoa também que, pô, que às vezes se ferrou, às vezes abortou, cada um tem sua história. Às vezes já passou por um relacionamento abusivo e também não tem uma maturidade. Eu acredito que precisa de maturidade. Então a diferença do relacionamento com a Déia para outros relacionamentos que eu vivi, a primeira foi que a Déia realmente me encantou. Eu me apaixonei, me entreguei por completo, com consciência. E a segunda é que eu tinha uma certa maturidade, eu conseguia discernir o que é bom, o que é ruim. Mas jovem, você não consegue fazer isso. Você vai sendo engolido pelo dia a dia, pela rotina, você vai sendo engolido pelo tempo. Então essa é a diferença. Caralho, bebezinha. Acho que eu preciso terminar aquele, tá ligado? Você... Eu também tive um relacionamento de 14 anos. É impossível. Sério, verdade. Combinaram, certeza. Também tive um relacionamento de 14 anos. E a maior diferença é que com o Jal eu não fui agredida, violentada, xingada. Então, essa já foi uma grande diferença, porque era um relacionamento super violento e abusivo. E com o Jal, eu tive a oportunidade de ser eu. Eu tive total liberdade. Inclusive, a gente tem uma fala que é muito interessante, que é: com você eu não tenho medo de errar. Então, eu experimentei um nível de liberdade, que é o que o Jal tá falando aí, que foi... Pra mim, era impossível aquilo. Então, acho que foi a primeira vez que eu fiz o que eu quis, com muita convicção do que eu estava fazendo, e... acho que foi a primeira vez que eu amei. Eu era louca pra saber o que é isso, sabe? Eu não tinha muito essa questão de querer ser amada, mas eu queria experimentar o lance de amar alguém. Então, pra mim, foi completamente diferente. Foi único. Não dá pra comparar com outra relação. Que louco.